Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos para aquele nosso bate-papo quase diário aqui no Trajeto do Trabalho, onde a gente fala sobre um assunto relevante, interessante, enfim, um assunto que tem repercussão nacional e que pode causar alguma modificação na vida social das pessoas, né? Mas antes eu quero pedir que você curta esse vídeo, inscreva-se, deixe um comentário ao final, verifique o sininho de notificação, verifique se está inscrito ainda. Eu sinto falta de diversas pessoas que iam comentando com frequência. Me vem agora um perfil com a foto de Dom Pedro II, eu era Dom Pedro I, nem me lembro mais, que comentava com frequência e simplesmente sumiu. Eu sei que o YouTube faz essas exclusões dos inscritos, então não custa você verificar se ainda está inscrito e se a notificação está ativa. Para mais do que isso, não deixe de passar em nossa lojinha, armariabr.com, link na descrição, todo dia com itens super legais e preço no chão para todo mundo ter acesso aos equipamentos que gostaria, né? Mas vamos para nosso bate-papo. O que eu quero falar com vocês agora, hoje, é o que está acontecendo, não tem diretamente ligação com o segmento do tiro, mas por via transversa, por tabela, tem sim, que é a Constituição, não a Constituição do poder, mas dos membros do poder atualmente, que é a Constituição do STF, né? Os membros que estão lá no STF atualmente. Tem Alexandre de Moraes, que já parece que é um CAC também, eu não sei, ou que defende, de certa medida, em algum grau, a pauta armamentista. Tem Cássio Nunes e... como é o nome do outro, meu Deus? O outro ministro agora, que Bolsonaro é tão apático que a gente nem lembra o nome do camarada. André Mendonça, que foi o último escolhido por Bolsonaro, né? Então, diante dessa situação, já teve mais o ministro Zanin, escolhido por Lula, e vai ter mais um agora com a saída de Rosa Weber. Provavelmente o que se fala é no Flávio Dino. Então, o que é que acontece? Está sendo discutido e aventado agora, essa semana, por Pacheco, inclusive, o presidente do Senado e presidente do Congresso, algumas modificações que a sociedade inclusive já fala há muito tempo. Eu vou tocar o áudio aqui de Pacheco, vamos ouvir e a gente vai comentando ponto a ponto. Prestem atenção, porque isso é muito importante para a oxigenação do poder, a modificação da composição com a maior periodicidade, para que não dê um tempo absurdo a um ministro sem que fica lá engessando as pautas que a sociedade tem e a dinâmica da sociedade com o anseio do que se espera do Poder Judiciário. Eu vou tocar o que Pacheco vai falando aqui, vamos ouvir. Bom, essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria... A tese é de modificação de alguns pontos, presta atenção, porque ele já começou antes respondendo a pergunta e aqui vai do meio para o fim. Bom, para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministros do Supremo. Limitação do mandato de ministro do Supremo. O que é que ele quer dizer com isso? Que eles teriam mandatos. Ou seja, não seria um cargo vitalício ou cargo de ministro do Supremo do STF. Então, seria aí, ele aventa em outro ponto, 11 anos, sinceramente, pessoalmente, eu acho que é muito tempo. Para mim, o razoável seria 8 anos, que é o mesmo mandato de um senador. Mas aí tem um outro problema, se colocar 8 anos, provavelmente case termine encontrando-se, a frequência termina encontrando-se com a eleição presidencial, né? Um entra ou sai, alguém morre, não sei o que, termina calhando, ficando igual à eleição presidencial. Então, 7 anos ou 9 anos seria, para mim, ao meu entender, o máximo razoável para a manutenção de um ministro do Supremo. Ele chega ali, dá o recado dele. E por que eu digo isso? 7 ou 8 anos. Porque, por experiência própria lá do escritório, claro que eu não tenho essa média, mas certamente deve ser igual para todos os escritórios.
os processos passam entre 2 anos e 3 anos no STF. Então seria o suficiente para um processo ser julgado. Se houver uma modificação da jurisprudência com 7 anos, 8 anos, aquela mesma matéria teria a oportunidade de voltar à pauta, né? duas vezes, 3 talvez, e o ministro rever aquele julgamento que ele proferiu anteriormente, ou confirmando o entendimento anterior, ou mesmo ainda melhorando, fundamentando melhor e solidificando o posicionamento anterior, ou até se mudou de ideia, justificar uma modificação do próprio entendimento anterior. Então, como eu disse, 8, 9 anos no máximo seria o razoável para o ministro ter a oportunidade de revisitar aquela matéria, sendo provocado, claro, por um processo, revisitar pelo menos 2 vezes ou 3, pela média de duração dos processos no Supremo. Não precisa ir a 11 anos, 15 anos, nada disso. 7, 8, 9 no máximo já seria mais do que suficiente, 1 década para a gente conviver com um determinado ministro decidindo, né? Ou seja, são 11 pessoas que decidem o destino jurídico de um país. Então, 10 anos, 9, 10 anos, 8 anos já seria mais do que o suficiente para a gente ter que aguentar, seja de um lado ou de outro, o sapo enganchado na garganta, né? Então vamos lá, tocar mais um pouquinho aqui. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preencher essa vaga é o momento de nós... A segunda vaga é a vaga de Rosa Weber, que saiu um dia desse aí, 2 ou 3 do mês aí, no começo do mês agora, né? E provavelmente vai entrar, sai o Weber e provavelmente entre o Seu Dino no lugar dela. Imagine aí aguentar Seu Dino uns 25 anos no mínimo, ou 30. Iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação. Ou seja, isso é importantíssimo. Vocês viram que Toffoli foi alçado ao cargo de ministro do Supremo com a idade, eu não sei se ele tinha 40 anos quando tornou-se ministro, até 75 anos ter que conviver com um ministro que não se preparou e que mais ainda não se preparou, que não passou em um concurso de magistrado, né? Não teve uma carreira de magistrado, né? Então, foi alçado, catapultado, na verdade, logo ao cargo de ministro. E assim foi André Mendonça, e assim foi, inclusive, Alexandre de Moraes e tantos outros que são colocados lá com pouca idade e, em consequência da pouca idade, pouca maturidade e experiência de vida humana, né, para conviver, inclusive, com as divergências. Talvez seja por esse o motivo que agora se tem pena, né, de superior a 15 anos com a tipificação de atentado ao Estado Democrático de Direito, quando, na verdade, o camarada estava com uma bandeirinha lá na frente do... Teve uns que realmente invadiram os palácios e depredaram. Esses têm que ser punidos, claro, pelo dano, que eu nunca vi ninguém atentar contra o Estado com uma bandeira na mão, uma bandeira na camisa, né? Sem um badoque, um estilingue, sem uma zarabatana, né? Já que está na moda agora direitinho, sem uma zarabatana, o cara atentar contra o Estado é uma coisa absurda. Mas vamos lá, escuta o que o Pacheco está dizendo. De mandatos na Suprema Corte, um tempo também que tem estabilidade jurídica, até para a formação da jurisprudência do país. Isso que eu estava dizendo, não precisa mais do que 9 anos no exagero, né, que seria o mandato de um senador, mais 1 ano para não calhar com as eleições aí e todo presidente poder ter a oportunidade de mudar tudo, mas isso não iria acontecer porque também depende da idade da pessoa, né? Então, enfim. Agora a questão é justamente essa. Idade mínima bota pelo menos, no mínimo, uns 55 anos. Né? Que o camarada vai ficar aí até os 75, teria mais 20 anos de estrada jurídica aí, podendo ele ser, por exemplo, licenciado do cargo dele, se ele for, por exemplo, um desembargador, né? um juiz de segunda instância, que quase não vai desembargadores, né? Ele seria licenciado, exerceria um cargo
de ministro do Supremo, retorna no prazo aí do mandato, depois retornaria à atividade anterior para não ter prejuízo na carreira também. Importante isso, se alguém tiver as manda para lá para Pacheco, idade mínima de 55 anos, 8, 9 anos de mandato, 7 seria razoável. Vamos ouvir mais aqui. Tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese... Os que estão lá nunca defendem essa ideia, né? Porque, obviamente, querem ficar até os 75 anos. Já os que saíram, subitamente a maioria muda de ideia. Não, eu acho que deveria ter agora um mandato, porque é muito tempo. Eu fiquei lá 40 anos, 30 anos, e aí eu acho que realmente, se tivesse uma oxigenação, um fluxo, e mudasse seria melhor. Mas quem está lá não consegue ter esse grau de altruísmo suficiente de reconhecer que 30 anos fazendo a mesma coisa é prejudicial para a nação, para os interesses do país, que a cabeça vai mudando e a sociedade amadurecendo com o tempo, né? Mas, enfim, vamos lá. Possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. Pronto. Então, pessoal, foi essa aí a ideia de Pacheco. Isso reverbera por todo o Congresso. Tem vários projetos de lei com relação a isso. Acompanhe aí essa ideia que está sendo aventada, ventilada recentemente. Provavelmente entre em pauta algum projeto logo agora, depois da escolha, como o próprio Pacheco disse, depois da escolha da segunda vaga do ministro do STF pelo seu Lula, né, que ele foi alçado, um dos motivos pelo qual ele foi eleito foi justamente isso, porque não queriam que Bolsonaro escolhesse mais 2 ministros para o Supremo, e aí botaram, o Lula foi eleito, né, declarado eleito aí pelo TSE, e tem a oportunidade agora de nomear mais 2 ministros para o Supremo. Um foi o advogado dele, pela segunda vez ele bota o advogado dele lá, o primeiro foi o Dias Toffoli, agora é o Zanin, né? E aí ele vai botar provavelmente vamos esperar, mas o que está mais aventado e cotado é o seu Flávio Dino, né? Repito, já pensou Flávio Dino, 20, 30 anos no STF? Eita danou-se, um comunista declarado, que ele disse que é comunista, um comunista declarado no STF, o Brasil vai virar uma Brazuela, né? Aqui vai virar a China do Ocidente. Enfim. Pessoal, eu já estou pertinho aqui do meu, como vocês já sabem, quando eu chego aqui eu já estou pertinho na esquina do meu escritório, né? E depois a gente conversa mais. Se gostou desse vídeo, e para dar relevância, inclusive a notícia para quem não está acompanhando, curta, inscreva-se, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, bota um comentário aí e passa lá em nossa lojinha armariabr.com. Link na descrição. Tchau!